Bom dia a todos. Mais um relato que eu faço hoje no canal Beethoven Almeida. Eu peço a todos que possam nos ajudar nesse canal, se inscrevendo, compartilhando e também coloque no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. O relato que eu vou fazer hoje começa os hospitais aqui terrenos, tá certo? Então vamos começar nosso relato. Hoje fomos aos hospitais terrenos e pude presenciar os problemas dos médicos em amenizar o sofrimento dos pacientes por falta de medicamentos e materiais para realizar cirurgias e com essa falta de medicamentos ficou bastante complicado o trabalho desses médicos, causando assim a morte de muitos, não por culpa médica, e sim pela falta de materiais e medicamentos. E também a mão de obra humana. Então, quando a gente estava vendo essas situações, que não é uma novidade, né, isso? Mas até no o plano astral a gente consegue ver essa dificuldade que os médicos têm. E também falta de pessoas. Muitos médicos se sentiam exaustos, cansados e tristes, pois os seus plantões estavam com muitas pessoas aguardando o seu atendimento. A demanda é maior que a oferta. As famílias em estado de choque e alguns completamente com ódio e rancor devido à situação dos hospitais e da saúde, após um período de vermos tantos sofrimentos. Saímos para os umbrais para tentar o resgate de nossos irmãos. Eu fui designado por vovó Catarina em busca do resgate de alguns espíritos que estavam em sofrimento. A maioria deles precisava ser chamada para a realidade do umbral e porque estavam presos lá. Conheci um espírito nobre que aceitou sair de lá. E após a saída, pude conversar com ele e chamá-lo para a realidade. Logo, a sua memória voltou e ele me contou a sua história. O nome dele era Arlindo. Morou em Ipatinga, Minas Gerais. Era de uma família de escravos que foram trazidos pelas caravelas de Portugal. Foi reparado que de sua família, foi separado de sua família aos 16 anos de idade. Fora vendido para outro senhor de engenho. Trabalhou nas lavouras de café, disse ele. Viu muita miséria e fome, pessoas morrendo pelas torturas nas estacas, através das chicotadas, e muitos não conseguiam se recuperar devido à gravidade de suas feridas, produzidas pelos chicotes e falta de médicos para socorrê-los. Então a gente já está vendo aí a situação quando a gente assiste esses seriados que passam na televisão, né? Não relata depois da chicotada, vê a pessoa sendo levada, mas não sabe a dificuldade. E aqui esse relato de Arlindo, ele demonstra o sofrimento do seu povo, de sua família, né? Ele jovem, com 16 anos, ele foi tirado de sua família e colocado para um lugar de pessoas totalmente diferentes. E ele relata aqui o sofrimento que eles passavam. Ele aprendeu muita coisa com os antigos pretos velhos, que mesmo em meio ao sofrimento, lhes transmitia fé e esperança, mesmo diante das dificuldades. Arlindo passou quase 150 anos preso a este umbral, pagando por muito sofrimento. Agora estava sendo conduzido a um hospital espiritual para receber a sua cura e sossego do sofrimento. Por outro lado,
Existiam outros que chamamos, mas não deram ouvidos à nossa chamada ou pregação. É uma das coisas que eu tenho observado nos umbrais, é que nem todas as pessoas, no caso são os espíritos, né, é o modo de falar, elas não têm o desejo de sair de lá, ou não, muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo ali. E quando a gente chama ela para a realidade, demora um pouco a cair a ficha dela, né? Cai o sentido, e ela depois começa a lembrar. O caso de Arlindo aqui foi um caso que você está vendo que ele, logo que saiu do umbral, saiu daquela situação, daquele lamaçal, ele pôde lembrar e eu pude conversar com ele sobre as suas origens, o que ele estava fazendo ali, explicando a ele, e ele me fez esse relato. Vimos os espíritos zombadores, que eram muitos vindo das escuridão, no final do umbral. Os mesmos se colocaram em pontos estratégicos para não permitir que a ninguém pudesse ouvir as suas zombarias e ordens para aqueles espíritos em prisão. Vi também um que estava à frente deles e estava em chamas. Esse relato também, esse ser que aparece com chamas, ele já apareceu em outro relato que eu fiz aqui no canal. E a gente vê que ele sempre está ali para incentivar a confusão dentro do umbral. Mas a mesma não consumia, ou seja, o fogo ele aparecia, mas não consumia o corpo dele. Ele falava ousadamente para que os espíritos não ouvissem e ficassem no mesmo local, sem sua libertação do umbral. Então esse ser ele fica ali constantemente, evitando que esses seres saiam do umbral para ir para a realidade que seria os hospitais e a colônia para aprendizado. Com a forte luz dos espíritos da luz, os mesmos voltaram a ficar nas trevas no final do umbral. Fizemos o possível para resgatar alguns, mas sem sucesso, devido a eles darem ouvido aos zombadores. Fizemos uma prece para que suas consciências pudessem ser tocadas e libertadas daquele local, tão sombrio, triste e de grande sofrimento. Novamente vejo como é importante de conscientizar todos os meus familiares e amigos, o quão é importante tentar viver uma vida de grandes amizades e respeito mútuo a cada ser vivente. Isso aqui é uma realidade que a gente está tentando passar para as pessoas, mas muitas vezes elas não querem, né? Elas se preocupam muito com as coisas do mundo e esquecem de dar a espiritualidade, que nós vemos aqui na Terra que não é tão importante. É mais importante o ego, mais importante viver intensamente a vida, mas não sabe que o que é que vai acontecer, né? Depois que for para o outro lado. Alguns ainda ficam pela religião, achando que um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar elas e vai ser tudo bem. E não é bem assim não, porque o que você faz aqui de bom ou ruim, você presta conta, se for ruim principalmente. Eu coloquei uma observação aqui, um local que eu não quero nem para o meu pior inimigo, porque o lugar é terrível, que é o umbral, né, que eu estou falando. Notei que os hospitais espirituais estavam bastante cheios de espíritos que necessitavam de serem cuidados dos seus sofrimentos. A gente está notando que está acontecendo muito desencarne, aparecendo muita gente nos umbrais, porque não viveram uma vida plena, que eu digo plena no sentido de procurar fazer o bem, amar o próximo, e por esse motivo elas estavam agora indo para os umbrais para pagar por seus labores. Eu coloquei aqui, vi como os médicos psicólogos os recebiam com bastante amor e carinho, sendo bem atentos às necessidades de cada paciente, evitando que eles tivessem um estágio de grande sofrimento. Você vê que até do outro lado, os espíritos que estão lá, eles procuram ajudar, eles verificam todo o procedimento necessário para que esses espíritos que vão para o outro lado não sofram tanto.
Apesar que existem os acidentes, coisas que acontecem de trânsito, né, queda de avião, e uma série de coisas que acontecem nessa morte que tem física. E aí, quando chegam lá, eles são atendidos, muitos ficam internados até serem curados dos seus problemas, das suas dores, para ir onde vão ser designados. Agora vejo e entendo como é importante ajudarmos o próximo como a nós mesmos. Ensinamento de Jesus de Nazaré, que procurou em seu ministério na terra ajudar, confortar, ouvir e curar cada pessoa que o procurava, nos dando assim um grande exemplo de amor e caridade por seus semelhantes e preparando-nos para continuar e pôr em prática os seus ensinamentos. Então, o que é que a gente vê? Os ensinamentos que o Messias ensinou aqui na Terra, eles são importantíssimos. Muita gente se apega à Bíblia com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, como a gente chama aqui, né? Eu fiz teologia, e a gente vê que isso aí não é tão importante mais. O importante hoje é vivermos à luz do Evangelho de Cristo. E como é que a gente vê isso? Quando a gente procura ajudar as pessoas, a gente procura não ter esse sentimento de rancor e de ódio, principalmente o ódio, né? Muita gente na Terra guarda rancor de outras, e o perdão, que é uma palavra importantíssima que a gente não deveria esquecer, ele tira muito sofrimento e culpa de algumas pessoas aqui na Terra. Então seria bom que cada um pudesse ter o perdão dentro de si, para que pudesse aliviar o fardo de outras pessoas que muitas vezes elas se sentem constrangidas, não têm essa capacidade de cometer um erro e se arrepender da forma correta, que o arrependimento ele tem alguns passos, dentre eles é o pesar, é o sentir, né? Pesar, pedir perdão a Deus, que só Deus pode perdoar os pecados que a gente tem aqui, no caso, a situação que a gente cometeu. Depois vem abandonar o erro, restituir, que muitas vezes a gente não consegue restituir, porque para restituir uma vida você não tem como. E aí fica a mágoa, fica o pesar. Então a gente precisa ter esse perdão para que a gente possa ter sossego. Eu coloquei aqui, agradeço aos mentores, Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Conga e Vovó Catarina de Aruanda, por me acompanhar, me instruir e me conduzir por caminhos nunca antes por mim alcançados. Estou sendo um instrumento para ajudar os nossos irmãos do outro lado do véu ou astral. Então, esse relato que eu estou fazendo aqui a vocês é de gratidão por essa oportunidade que a gente está tendo, né? De visitar, de tentar ajudar aqueles que se foram, que estão perdidos, muitas vezes no umbral, não sabe o porquê está ali. E a gente está com essa responsabilidade de ajudar esses irmãos que estão do outro lado, para que de alguma forma eles possam ir para a luz, né? A gente sabe que existe o livre-arbítrio, a gente sabe que alguns desencarnam, não querem nem subir nem descer, querem ficar na terra, perto dos seus familiares, dos seus entes queridos. Mas o principal de tudo isso é que nós estamos aqui para ajudar eles. E a melhor maneira de ajudar é quando a gente se doa um pouco, a gente vai lá para conversar com eles, a gente incentiva, a gente vê o ódio, o rancor que alguns guardam por não acharem que não era a hora certa de terem desencarnado. Mas a principal coisa é que a gente traz um pouco de paz a eles. Então eu queria encerrar esse relato aqui agradecendo a você que está ouvindo essa mensagem no meu canal e que nos ajude compartilhando esse áudio, que talvez possa ajudar alguém que não conhece esse plano do outro lado, que está sendo enganado nesse momento pelo sistema religioso, achando que um dia vai ressuscitar e vai ter Jesus do lado dele lá com pasto. Não é bem assim não, vai passar por algumas etapas, até um dia conseguir chegar lá. E essas etapas é aqui na Terra. O vai e vem vai sempre ter, até se você se tornasse um avatar.
Então se inscreva no canal, aperte o sininho e um bom dia para todos.